Olá, irmãos e irmãs, é uma alegria poder chegar até a sua casa nesses tempos tão bonitos que nós estamos vivendo na igreja, tempo da ressurreição, tempo de Páscoa. Embora tenhamos acompanhado tantas coisas e notícias ruins, precisamos trazer no nosso coração a alegria da esperança, a alegria da ressurreição e assim a alegria da mudança de vida. Não podemos mais permanecer vivendo como vivíamos. Nós precisamos desta renovação, uma renovação interior, uma renovação de vida, uma renovação de atitudes. Uma alegria poder chegar até a sua casa e receber também o seu carinho, a sua mensagem. É muito bom quando você envia o seu comentário em cada vídeo. É muito bom quando você dá esse retorno também para a gente aqui na TV Evangelizar. Nós nos alegramos com esse programa Com Fé Venceremos. Por quê? Porque através da oração, através da meditação e através da inspiração divina, é o Espírito Santo que vem até nós, nós percebemos que as nossas atitudes, elas vão mudando. Cada dia que passa, cada ano que passa, nós percebemos que nós somos um pouco diferentes. Eu gostaria também que a gente pudesse ter como apoio bíblico esse texto que é retirado da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Gostaria que você acompanhasse comigo para que nós pudéssemos entender através das nossas atitudes, através da nossa mudança de vida, através das nossas escolhas, através da nossa vivência de fé, nós também ressuscitamos com Cristo. E eu gostaria que nós pudéssemos entender o que significa isso, ressuscitar com Cristo. Você com a sua Bíblia na mão, você vai lendo, algumas palavras podem mudar por conta da tradução, né? Eu uso a Bíblia da CNBB, né? Se você usa essa mesma Bíblia, aí fica mais fácil porque as palavras são as mesmas. Mas o texto é o mesmo de outras traduções também, tá bom? Vamos acompanhar juntos, a gente vai lendo, vai meditando, vai aprendendo sempre mais com a palavra de Deus. O texto diz assim: que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Vamos acompanhando o texto e vamos meditando. Muitas e muitas vezes nós pensamos que a vivência com as realidades de pecado estão vinculadas também com a conversão. Me faço entender. Quando a gente vê algum testemunho, a gente percebe que parece que quanto mais no fundo do poço a pessoa foi, maior foi a graça. Então, a graça, ela é derramada sobre nós na mesma proporção. Se nós não temos muitos pecados, se nós não temos uma vida trágica, não quer dizer que a graça de Deus não esteve sobre nós, ou não está sobre nós. A graça de Deus é derramada abundantemente. Mas se nós já estamos mais próximos de Deus, felizes de nós. Quanto mais próximos de Deus, mais felizes somos. Por quê? Porque a gente não se deixou envolver pelas misérias do mundo. Às vezes a gente ouve os testemunhos, inclusive nas TVs católicas. Parece que quanto maior foi a tragédia na vida, maior foi a graça. Não. A graça, ela é derramada na mesma proporção. Esta pessoa que dá o seu testemunho, falando das suas mazelas, da tragédia na sua vida,
estava no mundo das drogas, do álcool, da prostituição, enfim, lá no fundo do poço. A graça foi derramada sobre esta pessoa da mesma forma, na mesma proporção que foi derramada sobre mim e sobre você. Mas por que é que se dá atenção maior para essas grandes tragédias? É apenas para mostrar que, embora a gente se deixe envolver pelas questões do mundo, as questões mundanas, Deus também nos resgata. Então Deus nos resgata nesses pecados quase que domésticos, né, que nós temos como que no dia a dia, mas também naqueles extremos, quando nós estamos muito distantes de Deus, envolvidos com tantos pecados. Digo isso para que nós possamos compreender. Olha o que diz o texto. O que diremos? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Muitos querem permanecer no pecado pensando que vão receber uma graça maior. A graça de Deus ela é derramada nessa mesma proporção. Aquele que está mais no pecado não quer dizer que vai receber mais graça de Deus. Onde Deus se dá, Ele se dá plenamente. E é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos permanecer no pecado pensando que a graça de Deus vai ser maior. A graça que hoje nós já recebemos de Deus é uma graça plena, é 100%. Por isso está mais do que na hora de nós despertarmos a nossa caminhada de fé e evitar as ocasiões de pecado, porque as ocasiões de pecado são perda de tempo. Às vezes nós não nos damos conta. Mas Deus vai salvar a pessoa lá no seu último segundo de vida. Tá, e qual que é o problema? Essa pessoa tem muito a se lamentar. Por quê? Porque só descobriu a Deus no último segundo da sua vida. Melhor seria se toda a vida fosse voltada para o Senhor. Já imaginou quanta perda de tempo quando nós vamos descobrir a Deus só lá no fim da nossa vida? Quantas experiências bonitas nós poderíamos ter tido ao longo da vida e não tivemos? Quantos momentos de encontro com o Senhor poderíamos ter tido e não tivemos? Meus irmãos, quanto antes nós despertarmos para a caminhada de fé, mais felizes seremos e mais lamentaremos pelo tempo que foi perdido até então. Você que tem 15 anos, você perdeu, se você está no mundo do pecado, esses anos anteriores. Mas se você tem 40, 50 anos e está longe de Deus e permaneceu longe de Deus ao longo de toda esta vida, olha, você perdeu a oportunidade de estar com Deus por 50 anos. Mas eu tenho 80 anos e vivi toda uma vida desenfreada. Você perdeu 80 anos da sua vida de experiência com Deus. Você consegue me entender? Então, quanto antes nós buscarmos a nossa conversão, essa união perfeita com Deus, antes vamos viver a alegria de estar com Ele. É a alegria da ressurreição. É morrer para o mundo de pecados, é morrer para essas realidades mundanas e nos voltar para o Senhor. Isso é graça de Deus. E olha o que diz o texto ainda. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? E você vai dizer, mas onde foi que eu morri para o pecado? E o texto vai dizer, acaso ignorais que todos nós batizados no Cristo Jesus é na sua morte que fomos batizados? O batismo nos lava do pecado original. Ali é como que fosse a primeira morte para o pecado. E aí começamos o quê? Uma vida nova com Cristo, como ressuscitados. O batismo deveria ser este ponto de partida. Quando o dia do nosso batismo deveria ser marcado como o dia da nossa ressurreição. Morri para o pecado, ressuscitei para o Cristo. Mas quantas vezes nós continuamos morrendo, ainda vinculados com o pecado?
Parece que trazemos arrastado conosco toda aquela bugiganga, né, de pecados, carga de pecados. Pelo batismo, preste atenção, pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte. Então nós fomos mergulhados nas águas e aí retirados de novo das águas, nós ressuscitamos com ele. Para que como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Olha que maravilha! Pois se fomos, de certo modo, identificados a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também na sua ressurreição. Então, se nós nos identificamos com Cristo, morremos com ele, queremos fugir das ocasiões de pecado, agora também vamos ressuscitar de maneira semelhante. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Então nós deixamos, por isso nós lembramos, né, ali na Semana Santa, Sexta-feira Santa de maneira especial, nossa vida que também é entregue com Cristo naquela cruz. A vida de pecados. E dizemos, Senhor, na tua cruz eu coloco também as minhas misérias humanas. Eu coloco também aí os meus pecados. Esse homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado. Então todas as falhas que nós temos, todas as misérias que nós carregamos, que sejam colocadas aí junto da cruz de Cristo, para que esse homem velho seja destruído, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Não queremos mais servir ao pecado. Reza comigo. Meu Senhor Jesus, liberta-me, fortalece-me, para que eu não sirva mais ao pecado, mas que eu sirva pura e exclusivamente a Ti, Senhor. O texto continua dizendo, pois aquele que morreu está livre do pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. E nós finalizamos já lá no final desse texto aqui. Romanos, capítulo 6, lá no versículo 8. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre Ele. O pecado não tem mais poder sobre nós se nós servirmos exclusivamente a Deus, a Jesus Cristo. Então o pecado perde a sua força, porque a graça é maior. A morte não tem mais poder sobre nós. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. A vida verdadeira é a vida vivida em Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Que você possa reler e meditar novamente esse texto e ver a importância desta carta. São Paulo escreveu para os romanos, mas também hoje esta carta é uma carta nossa. Que nós possamos trazer essa verdade para a nossa vida e fugir de todas as ocasiões de pecado. Muito obrigado por você ter acompanhado o programa de hoje, que você possa viver santamente esse tempo pascal, sabendo, vamos fugir das ocasiões de pecado e viver a nossa vida verdadeira em Deus. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso.